A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Jó, capítulo de número 7, versículo 4, que diz: Quando me deito, digo, quando me levantarei? Mas a noite é longa e canso de me revolver na cama até o alvorecer. Nós estamos dando continuidade, falando aqui no capítulo 7 do livro de Jó, onde desde o capítulo 6 Jó ele vai justificar suas queixas. Jó ele vai estar aflito, Jó ele está passando por essa provação, passando por uma enfermidade, pela perda da sua família, dos seus filhos e filhas, está passando uma situação onde ele está enfermado e só tem Deus, porque até o seu amigo, ele faz que está ali com ele vai estar exortando ele, vai estar dizendo que tudo que aconteceu é porque ele está em pecado, ele está aflito, mas o amigo ele não vai mostrar nenhuma compaixão, mas Jó ele vai continuar essa peleja aqui no capítulo 7, nós vamos ver que Jó ele já começa no versículo 1 dizendo: por acaso o homem não tem trabalho árduo sobre a terra? Não são os seus dias como os de um assalariado? Como escravo que anseia pela sombra, como assalariado que espera pelo pagamento? Assim me deram meses de desengano e o destinaram-me noite de aflição. Quando me deito, digo quando me levantarei. Quando me levantarei? Mas a noite é longa, o cansaço de me revolver na cama até o alvorecer. Meu corpo está coberto de vermes, de crosta, de sujeira, a minha pele se resseca e as feridas voltam a se abrir. Os meus dias passam mais rápido do que a lançadeira do tecelão e chega ao fim sem esperança. Então, nós vamos ver que ele está expressando aqui uma profundo desespero, angústia, do existencial ali. Ele descreve a vida humana, como um fardo exaustivo. Então ele lamenta a dor implacável que consome as suas noites, ele vai questionar diretamente Deus sobre o propósito de tanto sofrimento. Ele vai botar a vida aqui como um trabalho pesado. Ele está comparando aqui a existência humana ao trabalho árduo de um escravo, de um assalariado que espera ansiosamente pelo fim do dia. Então, ele descreve seus dias como meses de vaidade e suas noites como trabalho penoso, sentindo-se sem esperança e observando sua vida passar rápido como uma lançadeira do tecelão. No versículo 7 ao versículo 16, a palavra diz que ele diz: lembra-te de que a minha vida é um sopro, e meus olhos não voltarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais, e os teus olhos estarão sobre mim, mas eu já não existirei. Assim como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca voltará a subir. Nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Por isso, não calarei a boca e falarei de angústia do meu espírito e me queixarei da amargura da minha alma. Será que sou o mar ou um monstro marinho para que tu me vigies? Quando digo, eu me consolarei na minha cama, meu leito aliviará a minha queixa. Tu, então, me espantas com sonhos e me atemoriza com visões. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte a este meu sofrimento. A minha vida é odiosa. Não quero viver para sempre. Afasta-te de mim, pois os meus dias são inúteis. Então, Jó está falando aqui sobre noites de tormento,
e sobre o seu corpo doente. Então ele relata que sua saúde está arruinada, seu corpo está coberto de feridas, né, vermes e crosta de pó, né, suas noites estão marcadas por insônia, pesadelo e terror, né, ele chega a preferir a morte ou o sufocamento, né, a continuar vivendo em tal agonia. Então, o que Jó está passando é o que muitas pessoas hoje passam, o que, né, muitos já passamos de dificuldade, de provações, de perda de noite de sono, né, de chegar realmente a preferir não viver. Né? Então, são fases da vida onde Jó está passando por isso e que qualquer um de nós passamos ou podemos passar. Né? Mas precisamos continuar. E é interessante ver que Jó ele vai fazer um questionamento a Deus. Do versículo 17 ao versículo 21, ele diz: quem é o homem para que tanto o engrandeça e atente para ele? E cada manhã o visite, e o prove a cada momento? Até quando não afastarás de mim os teus olhos? Quando me deixarás para que eu tenha tempo de engolir a saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó vigia dos homens? Por que me transformaste em alvo dos teus dardos? Por que me tornei pesado para mim mesmo? Por que não perdoas o meu pecado e não tiras a minha maldade? Pois agora me deitarei no pó e tu me buscarás, mas eu não existirei mais. Né? Ele está aqui, nesse momento de questionamento, Jó está confrontando, né, o Criador, né, perguntando por que o ser humano é tão importante para ser alvo de tanta atenção e provação. Ele chama Deus de observador dos homens, ou empreitador, perguntando o que ele ganharia se Jó pecasse. Daí implora por perdão e um pouco de descanso antes que ele morra. O questionamento aqui de Jó no meio da tribulação. Essa passagem ela vai nos ensinar, né, a legitimidade do lamento. Jó nos mostra que é perfeitamente válido ser brutalmente sincero e transparente com Deus sobre a nossa dor. A fé não exige que finjamos estar bem. Muitas pessoas acham que pode fingir que, vou fingir que estou bem. Não adianta fingir para Deus. Jó está mostrando aqui como nós devemos ser transparentes com Deus, nos colocar diante dele, falar com ele no meio da aflição, no meio da dificuldade. Isso não é pecar. Isso é abrir o nosso coração para o Senhor. Então a fé, ela não exige isso, que as pessoas fiquem fingindo que está bem, fingindo que está tudo bem, que não tem problema nenhum, que não passa por dificuldade. E Jó está falando aqui, é legítimo o lamento dele. E com quem ele está falando é quem pode resolver o problema dele, é quem pode conceder a vitória a ele, que é o nosso Deus. Nós vamos ver em tudo isso também o desespero humano de Jó. Jó era um homem de Deus, mas o peso do sofrimento prolongado o levou ao desespero. Suas palavras refletem que a reação de um ser humano quebrado, incapaz de ver uma saída imediata. Então, ele chega ao ponto, como muitos podem estar nesse momento, de desespero humano, porque não tem uma saída. Mas eu digo para você que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Que Cristo Jesus, ele tem todo o poder. O nome do Senhor Jesus tem poder para curar, para libertar, para expulsar todo o mal, toda opressão, toda perturbação. Nós observamos aqui que ele está desesperado, como muitos estão desesperados no dia de hoje. Então, o meu conselho para você nesse dia é que você clame por Jesus, que você entregue teu caminho ao Senhor, que você ore, seja sincero, seja legítimo no teu lamento. Fale com o Senhor, colocando todas as causas, sendo mas o Senhor sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Então coloca diante dele, lança sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação. Fale com o Senhor e tenha certeza de uma coisa,
Ele é aquele que alivia o sofrimento. Ele ouve a nossa oração. Jó está aqui como um ser humano quebrado. Talvez você esteja quebrado. Como um ser humano está quebrado em alguma área da sua vida. Necessita de ser curado, de ser restaurado, de ser reavivado. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais no teu coração, e você fique com essa palavra.